com nossos conhecimentos de amizade nós já temos, de irmandade nós estamos descobrindo, e é aqui nessa casa que a gente vai se acostumando a olhar para o outro e dizer: você é meu irmão. Porque as lições da vida estão condicionadas aos relacionamentos, tantos materiais, tantos quanto foros espirituais também. E essa noite bateu forte no meu propósito de falar alguma coisa, e já começando dizendo para vocês que felizes os convidados a serem um dia o Espírito de luz. Todos nós estamos nesse convite fraterno do Pai. Quando isso vai acontecer? Está nas mãos de cada um. No propósito dessas bem-aventuranças de conhecimento, para que nós venhamos a entender por que nós voltamos aqui, escrever prefácios de ações e atos outros, para a gente mostrar para alguém que a gente leu o que aconteceu para aquelas pessoas e dizer: olha, você fez tudo, está muito bonita a tua história, e viver esse ambiente de luz que nos é proporcionado pela doutrina espírita. Não adianta que eu seja um médium relapso, que eu venha na casa dizendo simplesmente em atos de hipocrisia que eu estou aqui, que eu sou um médium e eu não faço nada por acontecer, a não ser o quê? Conhecer que do outro lado do que nos apresenta a casa espírita existe um outro mundo. Esse mundo maravilhoso que é o nosso mundo, mas que a gente fugiu de lá um pouquinho e está aqui para concretizar alguns atos e ações de corrigendas que nós precisamos fazer. Então, nós somos nesse andar eterno estações evolutivas. Nós estamos aqui porque nós precisamos, através daquilo que nos é colocado pelo Pai, até por imposição muitas das vezes, que nós temos os nossos tempos na reencarnação. Nós nascemos numa primavera maravilhosa, de flores, de tudo mais no coração das nossas mães. Nós corremos por um verão cheio de calor, de humanidade, de perseverança e tudo mais. Vamos chegando no outono, já amenizando essas corridas da nossa vida, e chegamos também no inverno da nossa vida, que é onde nós nos recolhemos para começar a meditar algumas das coisas que estão acontecendo no mundo que dizem respeito a nós. Então, quando nós viemos para cá, nos foi dado a grandeza do reencarne, porque se nós formos analisar bem, isso é uma dádiva do Pai, para que você tenha a tua oportunidade de dizer: eu não vou fazer mais isso, ou vou fazer outra coisa melhor. E como que isso acontece? Esse quebrar dessas algemas que eu dei para o meu tema de livro, da minha palestra de hoje, brotou na minha mente, quebrando as algemas da evolução. Eu achei uma coisa, me veio assim, muito bonito, muito forte, e me veio o entendimento, que é aí que nós precisamos correr nessa estrada da vida, no tempo certo, na hora certa. Nós temos muitas tarefas, muitas coisas para serem feitas. Nós vamos conseguir fazer todas ao seu tempo, no tempo certo, na hora certa? Isso é uma interrogação que nos cabe tirar e exclamar que sim. Então, nós temos a capacidade de retornar a esse orbe, onde nos é de conhecimento, que é um lugar de aprendizado, outro daquilo que nós não devemos fazer mais. Mas, quantas pessoas não têm a oportunidade de estar aqui numa casa como a nossa? Muitos. Então são espíritos que estão desgarrados no rebanho divino, que precisam ser trazidos a essas casas. E nós, através das forças de energia mediúnica, às vezes conseguimos trazer muitas dessas pessoas. O nosso trabalho vai se edificando, vai se tornando conhecido pelas pessoas. Um fala para um, fala: nossa, eu fui lá na casa de oração,
encontrei alguma coisa que dissesse respeito a uma chavinha que eu precisava abrir, uma portinha que eu precisava abrir no meu coração. E estão essas pessoas trazendo outras pessoas. A gente já nota que no nosso dia de cura, já cada dia mais, e vai crescer mais. Então, esse mais nos ocasiona a responsabilidade do conhecimento. Dessa quebra, dessa algema que nos, através de hipocrisia, por muitas das vezes, nos condiciona a ficar presos em coisas outras, principalmente as da materialidade. E essas coisas da materialidade são aquelas que mais pesam na nossa evolução. Porque nós estamos presos numa sintonia de mostrar para o nosso vizinho que nós somos mais que ele quer mostrar que é mais que nós. Ele vai num lugar muito bonito, põe na internet que ele pode, tudo mais. Mas a maior máquina fotográfica de tudo isso está nos céus. Deus, com seus olhos cachapantes de justiça, vem até nós em seu olhar. E nós estamos aqui, corrigindo a cada dia um pedacinho, através dentro dos conhecimentos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, de outras leituras mais de irmãos maiores, que nós temos alguma coisa de importante aqui também. E a nossa importância, qual é o gabarito dessa importância? É primário que nós conheçamos que nós somos competentes sim, porque nós somos escolhidos através do arbítrio do nosso coração de estar aqui, de vir até essa casa por livre e espontânea vontade. E isso é muito importante. Isso é algo que edifica a reforma íntima. Porque quer queira, quer não, nós estamos aqui, estamos aprendendo. Estamos aprendendo a tirar essa energia, colocar para fora, mas de dentro. O André Luiz, ele frisa muito bem, não adianta que vem e sai, não. A tua moral, que já está autocapacitando para você colocar nesse mundo essas tuas virtudes novas que nascem a cada dia. Tem pessoas que ficam na mediunidade muito tempo, vão em casas espíritas, outras tomam passes à vontade, se avolumam em conhecimentos de, o cara me deu um passe assim, outro me deu assado, e vão indo, vai numa casa, vai em outra, mas não se dedica um momentinho para um dia pegar um livro, principalmente o Livro dos Espíritos, e ver ali uma pergunta. O que o Espírito perguntou e a resposta veio tal? Mas por que ele perguntou isso e a resposta foi isso? Mas como? Ele perguntou para o Espírito respondeu. Então o nosso vínculo espiritual é formado nesses momentos. E o gabarito de conhecimento, de crescimento de cada um de nós vai. Então o estudo é algo preponderante para o teu desenvolvimento. Porque mesmo que você não queira, ao você ler uma linha, interpretar esse verbo que ali está, você se autocapacita de dizer eu amo, sou amado, vou amar. E isso é uma bola maravilhosa que te mostra em crescimento sempre. Então, quebrando essas algemas, nós vamos nos desvinculando daquilo que nos é corriqueiro. A nossa vida comum é fácil, ela é 90% material, então é fácil. Qualquer coisinha eu consigo corrigir. E agora, os 10% espirituais? A dedicatória que nós trouxemos dentro de nós, oculta, para que se formasse em luz em nossos atos e ações nessa vida que nós estamos tendo aqui. A gente tem a nossa família, os nossos irmãos, pais, primos, tudo mais que aconteça naquela cadeia, e nós temos a oportunidade de crescer, e vamos vendo que aqueles que estão antes de nós estão envelhecendo, e nós estamos crescendo. Aí, nossos pais já estão na idade, nossos tios, nossos avós, chega o momento que nós vamos nos debruçar em lágrimas de perdê-los, e nós precisamos interrogar-nos. E eu? Quando vai ser a minha hora? O que eu estou fazendo? Meu pai deixou um legado,
Aí você começa a lembrar, nossa, o pai podia ter feito tanta coisa, mas ele fez o suficiente para deixar que eu me torne um grande homem. Esse é o maior legado que as famílias deixam. Você viver e aprender o seio da família e ser alguém, porque aí a responsabilidade é passada para você. Mesmo que seu pai não foi aquilo que você esperava dele, ele foi o alicerce que fez o embrião vir a ser mente e é você. Então isso para a doutrina espírita é o principal. Por quê? Você veio no seio de uma família que você não conhece, se existe algozes, se existem pessoas boas ou ruins, mas você está naquela família para produzir o melhor que você pode. E o melhor que nós podemos numa família, todos nós conhecemos os conceitos morais da espiritualidade. Amar o pai acima de tudo, a mãe. Amar os nossos irmãos que estão ali, porque ali é o alicerce nobre que vai nos deixar abrir as portas e nós estarmos sendo vistos por outros olhos. Nós estamos ali numa grande escola, o nosso lar é a maior escola que temos. Então, essas virtudes que vão aparecendo dentro de nós e as pessoas começam a ver em nós, é um mérito maior do que o teu pai te concedeu, que é a vida. E a vida, ela é algo maravilhoso, que o Espírito conhece todos os caminhos, mas ele se abdica de andar em todos e escolhe um. E a maior escolha do caminho do Espírita é a fé. Porque a fé condiciona o Espírita a saber que ele precisa ter uma energia direcionada, uma energia nobre, boa. Porque essa energia vai fazer com que ele mude os seus pensamentos, a sua vida, o invólucro passa a ser outro, a sua embalagem que é levada pelo Sedex espiritual aos planos maiores se torna outra, teus irmãos espirituais começam a ver que você merece a ajuda que eles tanto querem te dar através dos nossos mentores. Então, nós vamos tirando esse fogo que queima dentro de nós através dos momentos que nós estamos vivendo. Porque enquanto existir vida, existe a necessidade da tua obra. Porque você é um espírito que está em vida, precisa dizer por que veio aqui. Nós somos agraciados com a escolha de podermos estar aqui, prestarmos tanto serviço que ninguém aqui fala, não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu deixo de ser. Muito pelo contrário, nós nos abraçamos na hora de ir embora, felizes e contentes e ainda com lágrimas de não poder ter feito muito mais, porque infelizmente nós somos vítimas do tempo. Esse tempo social, não o tempo eterno, porque o tempo eterno já está falando que é eterno. Mas então a conclusão daquilo que você faz, a tua bondade, o teu amor, quando vem um espírito bem numa obsessão ferrenha, querendo fazer isso, aquilo outro, e você com doces palavras nos meandros do teu conhecimento, atinge o âmago que ele precisa que seja atingido. Uma palavra, um carinho, um amor, você vai dizer para ele, irmão, por que você está perdendo o teu tempo estando ao lado dessa pessoa e você não vai, já dentro daquilo que você pode ter de ajuda dos nossos irmãos que estão aqui, começar, mas eu não consigo, eu não posso, eu não quero, eu não largo, eu vou ferrar ele, eu vou fazer isso. Então, você já tem capacidade de saber que aquele irmão que está falando muitas daquelas palavras são palavras que não têm valor. A partir do momento que você diz para ele, existe Deus e o Pai te julga nesse momento, e você esboça um conhecimento para ele e diz, irmão, queres a ajuda de todos nós dessa casa? Aqui estamos para assim fazê-lo. E nós, aqui, bem sabemos, abraçamos esses irmãos, aqueles necessitados que estavam com o irmão lá na casa e não sabiam lidar com aquela situação, viviam naquela... Tem alguma coisa do meu lado? Tem, porque ele deu oportunidade dessa aproximação. Todos nós, espíritas, sabemos que energias atraem energias. Se você está com energia elevada, logicamente, que uma energia boa virá até você.
com energia de baixo, um patamar diferente. Mas o médium tem a obrigação de saber que ele pode lidar com todas elas da mesma forma que lida com as maiores. Porque o conhecimento é a base principal de saber que um irmão que está na escuridão e quer luz, precisa de você que é luz. Então, nós estamos aqui a cada dia fazendo uma caridade, um amorzinho fraterno para uma pessoa, para uma criança. E isso, no nosso currículo espiritual, é algo maravilhoso. Quantos não são os dias que nós vamos estar aqui? A casa já tem um tempo abençoado. E esse tempo abençoado é o trabalho que nós fazemos aqui com dedicação. Muitos, é lógico, às vezes algum dia não podem vir, outro vai ter um problema, isso, aquilo, mas isso são circunstâncias da sociedade material, porque em espírito a gente sabe que a gente vai estar aqui. Então, as nossas obrigações, as derivas desse oceano de muitas coisas materiais que nos levam em iates maravilhosos, em mares bravios que passam, existem as caravelas da esperança. E essa nós estamos nela. Nós estamos com um timoneiro grandioso, que é Jesus, que nos leva a conhecer essas águas mansas da vida, quando nós estamos com o coração em mansietude. Então, nós que temos a oportunidade de estar nessa casa abençoada, somos pedaços da grande obra do Pai. Porque imaginemos na situação de 7 bilhões de espíritos encarnados, numa situação de 20, 30 bilhões de espíritos na fila, e vivendo, convivendo com pessoas que tem nada, e você fala, nossa, essa pessoa é tão vazia, o que está fazendo aqui? Ela está fazendo aquilo que não precisa fazer nada. E você que sabe de alguma coisa sobre esse nada, precisa dizer para ela que o nada não pode existir para Deus. Mas você sabe como fazer com que ele se aloje dentro das suas virtudes e fala, nossa, aquela pessoa, aquele senhor me falou uma coisa maravilhosa, ele me deu uma chave na mão e falou para mim, você é vencedor. Nunca ninguém tinha me falado isso, mas para ser um vencedor, muitas das vezes ele se torna carente da necessidade de você determinar o caminho para ele, porque às vezes ele está numa escuridão tão grande, e mesmo você falando muitas coisas, ele não encontra isso, mas aí você, com carinho e amor, muitos saem de lá, às vezes vêm, conversam com o Roberto, conversam com outra pessoa, para saber o que aconteceu lá em cima. Nossa, fui na maca, nossa, estou me sentindo tão bem, outros saem em algumas dúvidas e tudo mais, mas esse é o nosso trabalho. Bem ou mal, nós estamos fazendo o bem, porque nós estamos aqui centrados e admitidos que somos em pensamentos, de saber que nós estamos fazendo aquilo que nós estamos estudando, estamos vendo em livros de irmãos de muita luz, dentro da doutrina, como nós devemos ser aqueles escritos que ali estão. Porque ali é nossa responsabilidade saber que nós somos parte daquele livro. Cada linha que tem ali nos diz respeito. Por quê? Nós estamos aqui para tirar o nada do nosso caminho. Então, a gente tem convívio com alguns irmãos, olha, em carnes longínquos, 100, 200, 300 anos, olha, 100, 200, 300 anos, você pega um escravo, você pega um soldado romano, você pega uma pessoa lá do tempo do Egito, a gente pega muito, eu não tive essa honra de trabalhar assim. Então, é maravilhoso. Você fala, nossa, mas caramba, o cara está aqui há 2.000 anos, 2.000 anos, mas a eternidade é tão pequenininha, por isso que ela chama eternidade. A eternidade é a coisa maior que existe e a menor. Porque ela é óbvia, parceira do teu tempo de fazer as coisas que você precisa. E ela também se torna uma grandeza em você dizer, nossa, a eternidade existe. Qual o tamanho dela? Vou passar nesse caminho. Então você vai estar fazendo as obras
e você é chamado a fazer. Mas você só vai atingir essa grande performance de andar na eternidade a partir do momento que você fala: eu reencarnei hoje e eu tenho uma obrigação a cumprir. Então você, na casa espírita, vai descobrindo essa obrigação. Muitos de nós frequentam outras casas também, e você vê o mesmo tipo de necessidade. A forma de se fazer as reuniões mudam algumas coisas, mas não dizem respeito à centralidade da moral espírita, que é o conhecimento de Kardec, foi o responsável e foi escolhido para que isso ocorresse. Amar o próximo é uma tarefa maior na obra divina. Essa é a que te chama para você mostrar que você realmente mudou. Porque é difícil você passar numa rua, ver um mendigo e ele olhar para você e você fixar o olhar nele, você foge. Se ele tiver caído, você passa por ele e fala: nossa. Mas aí a gente tem que lembrar um pedacinho, lá nos tempos da caminhada de Paulo de Tarso, que ele foi socorrido porque ele jamais pensava que não seria. Então, nós temos muita obrigação de amar o próximo. Mesmo que seja amor oculto, o amor não seria, na síntese, ele é oculto, porque ninguém vê o amor. Ele se exterioriza nos teus atos, ele se torna real nos teus atos. Então, a gente fala: nossa, amar ao próximo, como Jesus falou, amar o próximo como a ti mesmo. É maravilhoso. Se você estiver nesse caminho, você está no caminho mais certo da tua fé. O convívio com a espiritualidade na casa espírita é outra coisa maravilhosa. O teu mentor te pega pelo pé, te pega pela orelha, brincando, falando assim: hoje eu vou levar o meu irmão para trabalhar. Aí a gente chega aqui, a gente brinca, a gente está ali, mas na hora que o foguete tem o fogo no pavio, a gente não sabe aonde vai chegar o estouro. E, lógico, que na casa espírita vai acontecer algumas coisinhas que a gente não quer. Mas aí tem um irmão do lado que sabe muito bem manipular tal situação e às vezes em troca de energias fala: irmão, o que você está fazendo aqui? Você está louco? Aí o espírito fala: caramba, eu tentei abafar e estou sendo abafado. E isso acontece muito, principalmente onde a desobsessão é uma norma de trabalho, como é o nosso caso nas segundas-feiras, que a gente pode pegar. Às vezes a gente pega na nossa maca algum irmãozinho que quer falar uma coisinha, quer dizer uma necessidade, mas isso é uma coisa natural do médium. Se não fosse assim, que seria a tua mediunidade? A maior paga da tua mediunidade é não escolher o tratamento que a pessoa merece, é tratá-la. Você tem por obrigação, assim, divina, de fazer o bem sem olhar a quem. E quantos irmãos não saem daqui resgatados nas caravanas espirituais, voltando para os celeiros do amor que o Cristo cria nos altos. Esses são tratados, são levados para as grandes casas da espiritualidade, no universo, para tratamento. É maravilhoso. Quantos de nós eu já tive a honra de receber psicografia de meu irmão, de minha mãezinha, e tudo mais. A gente fala, eles dizem assim: quando estou bem, estamos aqui trabalhando, mas aquela coisa, eles já estão lá, nós estamos aqui. E aí? Eles dizem que estão bem lá, já mudaram, e nós estamos aqui. Então, enquanto nós estivermos aqui, vamos pegar a nossa enxadinha e sair do plantio todo dia, enxadinha nas costas, lencinha, comidinha, marmitinha, e vamos para a lavoura, porque é lá que o plantio está. Que plantio é esse? Que lavoura é essa? O universo é um grande campo fértil para crescer sementes prósperas. É aqui que o espírito vai modificar o adubo da razão moral e dar os seus frutos novos, deixando legados maravilhosos,
saber que, estando debaixo de uma macieira, cai uma maçã e uma grandiosa ciência se torna real. Então, e muitos outros irmãos que usam a ciência estão matando outros irmãos, dizimando sociedades. Seria esse que o Pai quer? Não, o Pai deu o poder da ciência para que o irmão fizesse para o próximo o bem. Mas aí as distorções acontecem. Prevalece a vontade de se impor em condições outras, de mostrar que eu posso. Mas existem situações até tratadas no Evangelho, de que muitas coisas devem ocorrer em profunda dor, para que nós venhamos a saber o que devemos fazer. Kardec relata isso, nós temos isso no Livro dos Espíritos, que precisamos conhecer dor forte para saber o valor que nós temos que dar para tomar os remédios que precisamos. Então, nós estamos aqui. Hoje é o dia 26 do mês de março. Muitos estão fazendo aniversário hoje, já fizeram, outros já começam a entrar no inverno dessa eternidade maravilhosa, que é a idade da razão. É no dia de inverno que você toma sopinha quente e vai no agasalho da tua cama, e ali, como você já está acostumado a dormir num horário outro, você pega, fica deitadinho, já começa a vir um monte de pensamento. Você já começa a olhar o filho que não está mais em casa, o teu primo que já foi embora, o teu neto. Você já começa, as coisas já começam a ficar distantes. Então você já começa a ter o ciclo de estar só. Mas muitos de nós angariou dos nossos amigos, nossos irmãos, nossos entes queridos, a oportunidade deles não desprezarem-nos e não nos levar para os abrigos de recolhimento de pessoas idosas. O que é triste algumas por necessidade às vezes acontece, mas no que se diz respeito à ciência do amor, é muito chato você estar numa porta de uma casa de repouso, você vê, chega filhos, uma sacola, a pessoa atendente da casa vem, pega aquela sacola e fala, você quer da minha mãe chama Maria do Rosário, ou meu pai chama Joaquim Antônio, e deixa e vai embora. Se você chega lá, tua mãezinha está ali, e você vai lá, abraça, beija, fala, mãe, a senhora sabe a vida que eu estou levando, desculpa eu ter te trazido para cá, mas às vezes não é o melhor lugar que ela pode estar, porque ali tem lugares maravilhosos que dão muito carinho, mas dentro do nosso coração tem uma cicatriz, a cicatriz da separação, principalmente dos nossos entes queridos. É difícil aceitar que você conviveu 40, 50 anos com teu filho e chegou a hora de você partir. Aí você fica, você estou com 80, uns dias, não sei, aí começa a vir as dores, você já começa a ficar preocupado com tudo que está sentindo e já começa a esquecer de viver o que você tem que viver. Porque doença não é vida, doença é preocupação, porque teu corpo precisa de um remédio. E nós aqui, nossa, que convívio maravilhoso, que oportunidade abençoada de sabermos que os Espíritos nos tratam, gente, através da energia. Olha que maravilha. Então, nós chegamos à bela conclusão de que muitas doenças que temos, nada mais são do que a nossa mente. Porque tem gente que, por causa de uma dorzinha de cabeça, compra 10 remédios. Tem pessoas que estão com a pressão alta, sabem que precisa beber bastante água, nem bebe água. Tem pessoa que está ferrenha de vontade de fazer tantas coisas, mas é fraquinho, é raquítico, não come, não se alimenta. Então, nós estamos num mundo de faz, não faz, você precisa fazer. A tua obra não tem limites. Então você é responsável por tudo que te acontece. O desprendimento da matéria, quando ele deve ocorrer para você? Ele deve ocorrer a todo momento. Porque o desprendimento da matéria é a forma que você teve um dia abençoado, viveu aquilo, chega na tua casa, você vai ter o teu momento espiritual. E que bênção que é para as pessoas que podem chegar em casa
ter uma companheira, ter uma parceira, ter filhos alegres, felizes, que contemplam com você o júbilo maior da graça divina de poder repousar e sonhar, deixar o teu espírito e trabalhar nas casas maiores do universo. Você lembra, depois você volta, você não sabe, não pode saber, porque se você soubesse, vai começar a querer dormir toda hora. Então você tem as suas necessidades de recuperação orgânica e dormiu às 7 horas, 8 horinhas, tem muita coisa te esperando. Então, é a nossa matéria que está dizendo, eu vou trabalhar hoje, mas a pessoa vai tendo a idade, vai começando a se cansar. E essa aposentadoria que não vai te dar, que não vai te suprir adequadamente para você poder fazer alguma coisa para a tua alegria espiritual. É difícil. Então isso faz parte do quê? Dos mandos de governantes que nós temos. E aí nós temos que também direcionar o nosso pensamento. Se eu estivesse lá, será que eu estaria fazendo melhor? Mas aí existem autoridades espirituais que cuidam disso. E ao seu tempo executam a ciência de que isso é isso, isso pode, isso não pode. Se todas as nações fossem iguais, qual seria a mais rica? Qual seria aquela que dava maior condição de viver a vida com plenitude, de poder estar na frente de um mar, abrir os braços e abraçar todas as ondas na imaginação? Te levar para um lago, uma cachoeira maravilhosa, aquela cachoeira batendo nas tuas costas, você falar, eu suporto o peso dessa água com alegria. Você ver uma árvore dando um fruto que você adora aquele fruto. Nós não temos tempo de fazer esse convívio rotineiramente, mas nós podemos fazer através da nossa imaginação de conhecimento espiritual, que nós podemos fazer alguma coisa para o nosso espírito estar sempre ávido de alegria. Então, nós aqui na casa, nós até fazemos algumas introspecções, reflexões, que levam as pessoas, olha, você está diante de um mar maravilhoso, sinta essa cachoeira te banhando, porque nós sabemos que é bom, é o nosso espírito gozando isso em sua plenitude. Então, nós temos essa missão maravilhosa de saber que o outro lado, do gosto maravilhoso, existe. Existe e nos cobra que nós estejamos bem a todos os dias da nossa vida. Imaginemos-nos numa situação crística, onde Jesus passou. Ele chegou lá na praia, olhou para todo mundo. Eu, mestre. Ele não podia escolher os sábios. Por quê? Quem já sabe, sabe. Mas ele precisava de 12 bocas para levar o evangelho por toda a terra. E capacitou-os. Nasceram as grandes tribos de Israel que hoje vivem no ódio, no fogo, na guerra. O Egito foi maravilhoso no tempo dos faraós, a riqueza exuberante, coisas maravilhosas. A Ásia, mas tudo tinha guerra no meio. Ninguém foi à casa do outro império, chegou lá e falou assim, olha, eu estou te trazendo essas sementes para o teu plantio. Não, mas levavam ouro, levavam coisas fantásticas, animais maravilhosos, para dizer, eu estou te presenteando. E aquele regalo maravilhoso era recebido. Nossas sedas vindas da China, tudo aquilo era maravilhoso. Então, nós sabemos que do outro lado, esses irmãos levaram todos esses anseios de manter as suas riquezas, até hoje pensaram que estão aqui. E nós, humildemente, estamos ainda tomando banho na cachoeira, pisando numa grama fresquinha e sentindo aquela coceirinha no pé que fica depois coçando, aquela coisa maravilhosa de ver um animalzinho novo, uma borboleta, ver uma libélula passando na água e ela riscando a água, escrevendo alguma coisa para a gente ler, mas nós não somos capazes de ler. Mas essa leitura maior é o que? A natureza que Deus nos infundiu a conhecer, nos deu a oportunidade de conhecer, que é essa casa terrena maravilhosa que muitos não querem conhecer, não querem saber que ela pode te dar tudo o que você quer, através do que? Da tua vida, do
teu plantio celeste, um maná maravilhoso que vai cair sobre você, vai acontecer. Ele existe, Deus te vê, Ele sabe a companhia que você precisa ter. Muitos de nós trabalham com um mentor, 2 mentores, mas as outras famílias espirituais que se achegam a nós, na nossa capacidade energética de ajudar uma gama maior de pessoas, isso é evidente, é vital, é do nosso conhecimento. Então, nós sabemos que nós podemos trabalhar com vários espíritos, mas o nosso mentorzão querido, aquele companheirão que nos foi dado, o nosso playboyzão, fala: eu estou aqui, né, velho? Cadê? Você não está lembrando nem que eu existo na tua vida? Mas é assim mesmo, nós somos humanos. E humanos erram e pecam. Mas evitem o pecado. Porque se vocês sabem que pecar é uma coisa que é pecado, então não vamos pecar. Vamos fazer o melhor que nós pudermos. O tempo da razão, as horas das reflexões, a avaliação íntima das nossas mudanças, tem que acontecer no tempo certo, gente. Nós não somos crianças mais. Nós já podemos olhar as crianças, mas nós não vamos falar como as crianças, como Paulo diz. Nós já somos adultos. As crianças ficaram no passado, mas nós devemos ter a alegria das crianças. Porque Jesus bem disse: deixai que vinda a mim os pequeninos. Não somente os pequenos petizes, mas os pequenos, os tolos, os idiotas, pequeninos que precisam da nossa ajuda. Porque deles é o reino dos céus. Dos céus. Nós estamos no orbe terreno e sabemos que existem bilhões de outros lugares por aí, habitados ou não, nós não sabemos, mas a espiritualidade relata muito bem de que são, e o maior testemunho disso, nós podemos ver Jesus em Richa: muitas são as moradas do meu Pai. Se Jesus está falando isso, quem somos nós para não crer nisso? Então, a chave da fé, essa que vai abrir as algemas da tua evolução. Fé, palavra tão pequenina, mas de um adjetivo maravilhoso. E essa fé, ela se torna mais bonita quando você exemplarmente mostra para os outros a fé que você tem. Não é a fé só de ir em Aparecida, fazer orações e achar que está fazendo melhor. Não é a fé de dizer: olha, eu rezo para o meu santo, eu tenho um santo que eu adoro, eu amo ele de paixão, que me ajuda muito. Não é só isso. A fé maior, gente, é o amor ao próximo. Essa é a chave maior para tudo, para quebrar tudo. Esses grilhões são pesados, mas as algemas te privam de fazer qualquer coisa que você queira, mas você pode falar, e a fé vem da tua palavra também. Você pode exercitar a fé através de palavras também, ou seja, orando, ajudando o próximo, e tudo isso, ela vai fazer com que aquela algema seja quebrada. Porque se nós virmos que nós podemos mudar o que foram as nossas reencarnações passadas, seria óbvio que a nossa correção seria muito mais fácil. Mas não nos é negado esse direito. Por isso nos é dado o dever de hoje estar fazendo o melhor. E o Pai está em nós, em nossos pensamentos, em nossa rotina de cada dia, fazendo com que nós nos completemos junto com o mundo que o irmão vive. Quantos irmãos doentes hoje nós temos nos hospitais? E nós estamos aqui. Tem equipes médicas trabalhando nos hospitais e trazendo esses irmãos até nós. Porque nós temos a capacidade de ajudar também. Porque nós não podemos, na bilocação, estar lá também. Mas nós estamos no quê? Nós estamos aqui fazendo o que a espiritualidade nos pede que seja feito. Então, a nossa autocompetência vai crescendo. Mas você precisa olhar no espelho
suas tarefas se você já fez todas. Mas você não sabe qual é a tarefa que você tinha que fazer hoje. Mas o dia, o tempo, te proporcionou que você chamasse um cachorrinho que ia atravessar a rua. Pronto, foi tua tarefa. Tua tarefa de ver uma pessoa atravessando a rua e falar, cuidado, vem vindo um carro. Tudo isso faz parte do nosso dia. Agora existem, lógico, as outras tarefas, que são aquelas obrigacionais da moral. E essa está dentro de você. Você precisa desenvolvê-las a contento daquilo que você é. E o que você é num verbo, numa conjugação verbática maravilhosa, você é filho de Deus, criado em maravilhosas células de energias capacitadas a ser formado um ser humano que tem a capacidade de ser vestido pelo Espírito maravilhoso que vem, está ali junto. O que é isso, gente? E os olhos da ciência ainda não estão vendo, mas já existem, é lógico, grandes conceitos na ciência de aproximação de espíritos, peso de espíritos, muitas coisas já que a ciência está falando, opa, peraí. Então já são irmãos espíritas que já estão indo para esses bancos de ciência e flexibilizam algumas das teorias científicas. Porque bem diz Kardec, né? Porque a gente não deve entrar em conflito. Se a ciência existe, ela existe por um bem maior. Porque esse bem maior está na tua capacidade de fazer alguma coisa. E existe, logicamente, a sapiens divina de ter dado essa condição. Então, os dias passam e nós estamos aqui. Mas essa casa aqui não pode dar para vocês a chave e falar, essa é a tua chave de prosperidade. Ela te dá o quê? O amor, o conhecimento, é a oportunidade de exercer o teu amor para com o teu próximo. E nós temos essa obrigação maravilhosa que nos deixa felizes, nos deixa a contento daquilo que nós pensamos que seja o Pai. Será que um dia eu vou poder chegar pertinho de Jesus? Não esquenta a cabeça com isso, porque tem dia que Ele está do teu lado e você não vê. Será que um dia Deus vai me emanar uma energia tamanha que vai me queimar? Porque imaginem vocês que Jesus, Isaías profetizou que em 793 anos antes dele vir, que viria o Salvador. Imagina o tempo que a Terra teve que de assimilação para Jesus estar aqui entre nós. Senão ele ia queimar tudo na hora que ele descesse. E a gente não é bombeiro para ficar apagando esse incêndio, né? Então, a gente não ia saber o que ia acontecer com a gente. Então, nós hoje temos uma grande missão, aquela da humildade. Receber essa chave que vai abrir essas algemas dos seus pensamentos e saber que você pode mudar muitas coisas, que você é capaz de fazer isso. Não tenha medo de errar, mas tenha medo de você não fazer. Porque a condição do erro é de quem tentou, de quem fez. E se tivesse muito certo? Essa loteria da vida, você pode marcar o volante certo daquele dia. E você, a hora da tua despedida, será que você vai sofrer? Será que você vai ter um acidente de carro? Será que vai ser isso? Não se preocupem com isso, porque a hora é hora. O relógio da eternidade, vamos que vamos. Não tem bateria. Ele te deu toda a oportunidade de você fazer tudo que você podia, até que os teus olhos assim vejam. Então, para finalizar, eu estava mexendo nas minhas coisas, uma psicografia que eu tive aqui mesmo no dia 25/8/22, de alguém muito importante da nossa vida. Uma psicografia que eu estava mexendo lá, assim, caiu um papelzinho lá e eu fui pegar e parece que esse papel veio assim na minha mão. E nós espíritas sabemos que algumas coisas nos chegam através dessas formas. Então me foi passado o seguinte, vamos colocar os nossos pensamentos agora fluidificados pela ação divina. Plantem vossas sementes de prosperidade e amor em vossos corações, e que a fecundidade grandiosa da vontade divina seja o nascer dos frutos dessas sementes. O teu caminho, a tua luz te serão nos tempos de muita sabedoria,
pois teu Pai nas alturas imensuráveis te será a luz na bússola do teu coração. Tua caminhada tenha a direção do mais alto, onde um dia tua habitação será a do teu mérito. Por onde passares, não te canses do plantio, pois é a tua missão. Sejais fortes e de fé, pois a tua evolução, a sabedoria do amor, lhe será a mestra vontade do Pai. Não te cansarás nas lutas, pois tuas armas serão as fontes da tua fé, e com o amor, toda ela é vontade do Pai. Nossa lição maior foi o Nazareno amado, Jesus, que aqui plantou em sua caminhada toda a lavoura da prosperidade cristã. Olhando para o teu coração, seja digno e vigilante, pois o Pai está à tua frente. E com certeza, a espiritualidade cristã que aqui está nesse momento é grandiosa, porque nós atraímos essas fontes fecundas do universo. Aí vem os caboclos, os índios, os pequenininhos, as coisas maravilhosas da nossa vida, porque eles precisam também ajudar e receber algumas coisas outras, e nós precisamos receber deles também o afeto. Então, a nossa obrigação, quebrar as algemas, amando o próximo como o Pai assim nos enfatizou nas palavras de Jesus. Sejamos dignos de assim o fazer, porque nós podemos, nós devemos fazer. Que o Pai nos abençoe e obrigado a todos por terem me ouvido. Um pequeno e humilde servo do Pai.